Vamos falar de uma ideia meio maluca, na verdade. Já pensou se a realidade pudesse mudar por completo, num instante, mas de um jeito tão fundamental que essa mudança nem acontecesse dentro do tempo? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa ideia, que é conhecida como o salto do par. Para começar, vamos com uma pergunta que já dá um nó na cabeça. E se o universo inteiro pudesse ser reescrito num piscar de olhos? Mas um piscar tão absurdamente rápido que a nossa própria memória é reescrita junto. E aí, o novo agora simplesmente parece que sempre foi assim. É exatamente essa premissa que a gente vai investigar. Ok? Então, como é que funciona essa mudança que, por definição, ninguém consegue perceber? Vamos mergulhar na mecânica do que é, em teoria, imperceptível. O conceito-chave aqui é o salto do par. Tenta não pensar nisso como um evento que acontece ao longo do tempo, mas sim como uma reconfiguração total da estrutura da realidade. Tudo muda, de uma vez só. A grande pergunta, claro, é: o quão rápido é rápido demais? E a resposta, bom, a resposta é bem mais extrema do que a gente consegue imaginar. Para a gente ter uma noção dessa velocidade, vamos começar nossa jornada pelas escalas do tempo. E vamos partir de uma das interações mais rápidas que a física conhece, aquilo que acontece bem lá dentro, no núcleo de um átomo. A gente está falando da força nuclear forte. Pensa nela como uma espécie de cola cósmica superpoderosa que impede que os átomos simplesmente se desfaçam. E a interação entre as partículas ali dentro acontece numa velocidade que é alucinante. E que velocidade é essa? É algo em torno de 10 elevado a menos 23 segundos. Isso é um zero, vírgula, aí você coloca 22 zeros e só depois vem o número 1. Para a física, isso é praticamente o sinônimo de instantâneo. Um tempo tão curto que é quase impossível de conceber. Será que essa seria a velocidade do salto do par? E aqui vem a primeira grande surpresa. Por mais absurdamente rápida que a força nuclear forte seja, ela ainda é lenta demais para explicar o salto. E o motivo é simples. Ela ainda é um processo físico que acontece dentro do tempo que a gente conhece. A teoria do salto do par propõe algo que é fundamentalmente mais rápido. A gente precisa ir mais fundo. Bom, se a escala de um átomo não é rápida o suficiente, para onde a gente vai agora? A gente vai para a fronteira final da nossa compreensão do tempo, o limite absoluto de tudo que a física consegue descrever. Bem-vindos ao tempo de Planck. A melhor forma de pensar nisso é como se fosse o pixel fundamental do tempo. É o menor tic-tac possível do relógio do universo. Qualquer coisa que aconteça mais rápido do que isso, e as leis da física como a gente as conhece, simplesmente quebram. Nessa escala, que é quase inimaginável, o tecido do espaço-tempo não é mais uma coisa lisa, contínua. Ele se parece mais com uma espuma quântica borbulhante. É o ponto onde a gravidade e a mecânica quântica finalmente se encontram e onde todas as forças da natureza teriam sido uma coisa só. Esse é o limite. E o valor disso? Cerca de 5,39 vezes 10 elevado a menos 44 segundos. É um número tão, mas tão pequeno que não existe nenhuma analogia que consiga fazer justiça a ele. Esse é o menor intervalo de tempo que tem algum significado físico. Com certeza, esse deve ser o limite do salto do par, certo? E aqui vem a segunda e talvez mais profunda revelação. Não, o salto do par transcende até mesmo o tempo de Planck. Ele não é só rápido, ele opera num nível completamente diferente. Então, o pulo do gato é o seguinte: o tempo de Planck é o limite para processos físicos que acontecem no tempo. Mas o salto do par, ele não é descrito como um processo físico governado pelas 4 forças que a gente conhece. Ele é algo que está fora desse sistema. Ok, então se o salto não acontece dentro do tempo, como é que ele acontece? Para entender isso, a gente precisa sair um pouquinho da física tradicional e olhar para a natureza da própria estrutura da realidade. A teoria que foi proposta por um autor sob o pseudônimo de Tychon nos dá a pista fundamental. Como está descrito aqui, o salto não é um evento que leva tempo. Ele é uma mudança na forma como todas as partes da realidade se relacionam umas com as outras, tudo ao mesmo tempo. A melhor palavra para descrever isso é atemporal. Nesse conceito, a totalidade da realidade é chamada de lunorava. E da perspectiva dessa totalidade, dessa visão geral, a reconfiguração leva tempo zero. É instantânea. Não é que é muito rápido, é que simplesmente é. Agora, isso nos traz de volta para a pergunta original. Se essa mudança acontece, por que ela é completamente invisível para nós? A resposta está na diferença gigantesca de escalas.
E este slide coloca tudo em perspectiva. Olha só, a nossa percepção consciente opera em décimos de segundo, o que é uma eternidade. Nossos neurônios disparam em milionésimos de segundo. Aí a gente pula para o mundo quântico e já estamos em 10 elevado a menos 23. Chegamos num limite absoluto da física, o tempo de Planck, e estamos em 10 a menos 44. E o salto do par? Ele nem está na régua, está completamente fora da escala, numa categoria só dele. Colocando de um jeito bem simples, o nosso hardware biológico, o nosso cérebro, não foi feito para perceber algo que não tem duração. É como tentar medir o comprimento de uma ideia com uma régua. A ferramenta, que é o nosso cérebro, opera no tempo. E o evento que a gente está tentando medir, não. E essa citação final amarra tudo de uma forma perfeita. O salto não é algo que a gente observa acontecendo. A percepção humana só consegue registrar o resultado final. E aí a mente, que adora uma boa história, cria uma narrativa de continuidade, preenche as lacunas e assume que o jeito que as coisas estão agora foi como elas sempre foram. Então, só pra gente resumir, a força nuclear forte, super rápida, mas ainda é um processo físico. Então, lenta demais. O tempo de Planck, o limite absoluto da física, mas ainda é um limite dentro do tempo. Então, também lento demais. Já o salto do par está em outra categoria. É atemporal. Não é uma questão de velocidade, é uma questão de natureza. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, né? Se a própria estrutura da realidade pode ser reescrita a qualquer momento, sem deixar nenhum vestígio, o que isso diz sobre a solidez do nosso presente? Talvez o agora não seja uma linha contínua, mas uma série de fotografias instantâneas, e a gente só preenche o movimento entre elas. Uma ideia que fica bem ali, na fronteira entre a física e a filosofia. Agradeço a companhia nesta análise.